banquinhos dos pretos velhos, chapéu do seu Zé, vela entre os dedos dos pés, leques de pombagira, bebidas. Algumas das magias das entidades de Umbanda. Será que é verdade isto mesmo? Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar de algumas peculiaridades sobre a forma de trabalhar de algumas entidades. Algumas peculiaridades, elas chamam a nossa atenção durante toda a Engira, desde os atos aos movimentos e até mesmo os objetos usados pelos médiuns enquanto estão trabalhando. Estão trabalhando ali com as entidades que os acompanham. E olha que interessante, eu digo assim, entidades que lhe acompanham, porque falar minha entidade ou meu guia soa um tanto como possessivo. Afinal de contas, ele não é meu. Não, ele não é meu. Eu, sim, é que sou da entidade. Eu, sim, é que sou dele. Mas tudo que acontece dentro de um terreiro tem um fundamento, tem um porquê, uma explicação. Não existe a possibilidade de ficarmos sem uma resposta quando perguntamos. Falar que, é assim porque é assim. Sempre foi assim. É porque eu aprendi com a minha mãe de santo e não são respostas adequadas e não cabem mais na nossa atual Umbanda. Velas entre os dedos do pé. Quando, durante uma engira, notamos algumas entidades colocando entre os dedos do pé uma vela, um toco, ou seja, uma vela. Este gesto é de grande axé e sabedoria. Sabiam disso? O ato de colocar a vela entre os dedos do pé por alguma entidade não é falta de um candelabro, não é falta de um suporte para colocar a vela. É um gesto carregado de simbolismo, carregado de fundamentos. Fundamento espiritual. Lembrando que este ato pode variar conforme a entidade, conforme a tradição do terreiro, conforme o trabalho a ser realizado e o tipo de consulta e até mesmo o consulente. De modo geral, envolve alguns sentidos, como, por exemplo, o enraizamento, a fixação
na tomada de decisões e escolha, muito visto nos trabalhos dos marinheiros e também nos trabalhos dos boiadeiros. Conexão com a terra. A vela entre os dedos do pé fica próxima ao chão e estão representando um contato direto com a terra, descarregando as energias trazido no corpo espiritual do consulente. A chama da vela, a chama incandescente, simboliza a presença da vibração ativa do axé. E quando estão nos pés, demonstram o firme pisar da entidade naquele trabalho, com solidez, com domínio, com firmeza e segurança. Encontramos este gesto nos trabalhos de caboclos, quando estão abrindo os caminhos e trazendo alguma relação, mostrando o quão temos que ter luz e sermos fortes para as nossas caçadas. Velas acesas entre os dedos representam a iluminação dos caminhos. Exus e pombogiras costumam usar as velas entre os dedos como sinal de domínio de um dos elementos de maior poder de destruição de energia pesada, de magias, o fogo que tudo consome, que tudo arde, que é o fim e o início de uma nova jornada. Luz nos pés representa a caminhada com luz, com discernimento, poder sobre o destino. Os pés são a base do nosso corpo e grande condutores de energias do corpo. O ato de colocar velas entre os dedos dos pés pode configurar a ativação do ponto, do poder, ou seja, portais que auxiliam na concentração da mensagem. Simboliza o fortalecimento da incorporação ou do direcionamento da energia espiritual. Firmeza de ponto para aumentar os sintomas da fé. Geralmente encontrado nos trabalhos dos nossos amados pretos e pretas velhas. E por falar nos pretinhos, eles são os maiores usuários de elementos magísticos. São espíritos de sabedoria, humildade, de cura. Então, vamos ver alguns elementos usados por eles, além das velas nos dedos dos pés. O fumo nos cachimbos,
o fumo no cigarro, cigarro de palha, os fumos, aqueles que são fumos de corda, são usados como defumadores e soprados a fumaça do axé. A fumaça que limpa, que descarrega, que movimenta energias estagnadas. Mas cada entidade usa de uma forma diferente. Independentemente de cada uma dessas forças de uso, todos eles têm a sua representação. Cada entidade tem a sua forma de trabalhar e todas são legítimas. O uso do cachimbo representa a sabedoria astral, a sabedoria ancestral. O uso do cigarro de palha representa a simplicidade do povo, aquele povo roceiro. O uso do fumo de corda, a força da terra, o cheiro, o poder do mais antigo detentor de grande conhecimento da medicina popular. Vamos vê-los usando bengalas, cajados, que simbolizam o apoio, a firmeza, a ancestralidade, usados para dissipar energia com as suas batidas firmes. A energia no terreiro marca o chão e conduz o axé. O preto velho não usa o cajado ou a bengala para mostrar que é cansado. O preto velho não anda arcado para mostrar que é velho. Isso não é uma regra. Há pretos velhos que se manifestam com postura ereta, banquinhos e tocos de madeira. Sentar-se no toco de madeira é um ponto de descarrego. Nenhum preto ou preta velha estão cansados. Eles usam o banco como uma forma de conexão com a terra. Em alguns terreiros, os consulentes também sentam em banquinhos para relaxar o chakra básico, a fim de soltarem as energias que estão presas, muitas vezes, até no próprio chakra cardíaco. Nem todo preto ou preta velha sentam-se nos banquinhos. Nem todo e toda preta velha se senta ou se apresenta sentado. Alguns se manifestam em pé, andando ou em movimento de forma comum mesmo, sem sentar. O arcar do corpo, nada disso.
cada entidade se apresenta da forma que necessita no momento. Lembrem, são arquétipos e podem mudar de acordo com a ocasião, não perdendo a sua legitimidade. Café. O café é um elemento de força espiritual. É forte, amargo, é o ouro negro. Durante muito tempo ele foi o ouro negro. Ele firma o trabalho, ele desperta pensamento, ele ativa o campo energético e é usado como oferenda, como limpeza para abrir os caminhos e firmar a cabeça. Cada gole representa um recado de sabedoria e de coragem. As ervas. Ervas. As ervas, os pretos velhos, eles são exímeis herveiros. Eles conhecem o poder de cada folha e o seu axé. As ervas são usadas com muita propriedade e sabedoria para fortalecer, proteger, banir, limpar. São utilizadas em banhos e em defumações, benzimentos, amaciez e até firmezas. Cada erva é uma ferramenta viva da natureza. Cada erva carrega uma força a serviço da cura e do bem-estar. Lenços. Lenço e chapéu. O lenço na cabeça, no pescoço, o chapéu de palha, comum entre os pretos velhos, representa a conexão com a terra e a proteção espiritual. O lenço firma o ori e carrega a força das negras anciãs. Mas nem todos os pretos e pretas velhas usam. Nem todo o terreiro tem esta cultura, esta conduta, não cultiva esta cultura. Na casa de oração Pai Oxalá, não usamos. Sabemos sim de sua importância, mas também sabemos que todos estes objetos, esses elementos, podem ser plasmados pelas entidades conforme a sua necessidade e sem diminuir o seu axé. Terços ou rosário de contas são muito mais que ferramentas espirituais carregadas de axé. São neles que os pretos velhos firmam sua oração, suas promessas e sua fé. Um rosário carrega consigo os mistérios da força trina.
são compostos por 3 mistérios. Os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos de Jesus Cristo, o maior dos médiuns já encarnados, na forma e semelhança do homem. Um exemplo vivo que devemos seguir. O mistério gozoso, os mistérios, né? São os momentos alegres da vida de Jesus. A anunciação e o nascimento de Cristo. O mistério doloroso, sofrimento de Jesus. O mistério glorioso, a ressurreição e a ascensão. Já o terço representa 1/3 das rezas de um rosário. Daí vem o nome de terço. Cada conta é uma reza. Bom, os patuás. Os patuás, este, por exemplo, é da nossa filha e irmã que nos presenteou, a Amanda, que hoje dirige um outro terreiro, né? Mas os patuás, assim como os fios de conta, protegem o corpo espiritual, ligam o médium à ancestralidade e firmam os caminhos deles. Carregam magias, carregam rezas, mirongas, batalhas vencidas. E muitas histórias são pontes que ligam o mundo espiritual e o terreiro. Verdadeiros escudos invisíveis. Mas vamos deixar um pouco das mirongas dos pretinhos para um outro encontro e vamos falar sobre os maracás ou as maracas. Maracás. O maracá, ele é um instrumento ancestral de inúmeras tribos dos povos originários brasileiros, utilizado por caboclos de Oxóssi para invocar, elevar vibrações, afastar energias negativas e conectar-se com o astral. O maracá não é um ornamento, um enfeite, um brinquedinho. É um instrumento de percussão. O maracá é um elemento natural que carrega a força dos encantados. É o chamado dos espíritos. É a vibração do mundo. Geralmente, ele é feito de cabaça ou de coco e contém no seu interior umas sementes, umas pedras ou outros elementos naturais. Responde ao tempo espiritual. Cada giro que se dá tem uma direção.
Cada sacudida tem um propósito. Ele incorpora e vibra junto com o espírito e se move conforme a força. O maracá não é segurado pelas mãos, e sim sustentado pela energia da juremeira. Bom, vamos falar de bebidas. Bebida. Elemento magístico relacionado à manipulação de energias, como a água, como a cachaça, o vinho, a cerveja, os refrigerantes, os chás, entre outros. Elementos ligados, usados com sabedoria pelos pretos velhos, pelos senhores Exus, pelos senhores marinheiros, pelos senhores boiadeiros, pelos nossos amados Erês, caboclos de Oxóssi, de Xangô e de Ogum. Água é sagrada. Ela purifica, tonifica, acalma, renova o nosso espírito. Pode ser usada com minério, a tal da água mineral, essa aqui, ou sem minério. Ela é descansada em talha de barro, né? Em bilha, em pote, purrão, quartinha ou em moringas. A cachaça. Cachaça, o álcool obtido da fonte natural, como a cana-de-açúcar, obtido através da uva, passa por fermentação ou destilação. É o fogo líquido, é o fogo ardente que queima ao entrar no corpo. Purifica os chakras e faz a limpeza energética. É o sopro de descarrego e firmeza do campo vibratório do médium. O vinho, ele carrega a energia da uva que ativa a autoestima, que movimenta a vida e estimula a sensualidade sagrada que gera a vida. O prazer e a força criativa. Simboliza a partilha espiritual e pode ser usado para conexão e equilíbrio. A cerveja. Cerveja é usada em rituais para atrair prosperidade, para abrir caminhos, celebrar a vida, usado nas engiras de Ogum, de Xangô, de marinheiro. Refrigerantes. Especialmente o Guaraná é usado como oferta para auxiliar o transe mediúnico na linha dos Erês, por sua energia vibrante e muitas vezes associada à alegria infantil. Uma curiosidade, a bebida tradicional para os Erês originalmente era água com açúcar. O Guaraná
foi incorporado por ser uma bebida genuinamente brasileira e energeticamente compatível com a natureza lúdica das crianças. Os chás são usados em banhos de limpeza, de descarrego, de fortalecimento espiritual. Quando são bebidos, quando são ingeridos, tem, além da mesma função, a função de defumação interior, interna. Cada um tem uma função conforme a forma de trabalho de cada guia. A entidade bebe através do médium, mas sabe a quantidade necessária para agir. Nenhuma entidade vai deixar o médium bêbado. O álcool é usado como ferramenta energética e não como vício. Em muitos casos e casas, assim como a nossa casa de oração, Pai Oxalá, não é permitido ingerir a bebida alcoólica. Só o cheiro, o contato com a pele já cumpre a sua função. Bom, o chapéu dos mensageiros do seu Zé. Estilo Panamá, branco, com abas largas, compõe o vestuário dos malandros cariocas do início lá do século. Mas na Umbanda, o uso deste chapéu não é estético, é magístico. É um instrumento espiritual. Seu Zé, com o seu jeito malandro, elegante, esperto, faz dele um guardião dos que vivem à margem da sociedade, dos humildes, dos que precisam de proteção nas ruas durante a vida. O chapéu é proteção da coroa. Impede a aproximação de espíritos nefastos. Impede a aproximação de energias negativas. Uma porta de comunicação que se abre entre o mundo material e o mundo espiritual. Forma de identidade. É como vestir um manto para aconselhar de forma justa e agir com sabedoria, abrindo os caminhos e protegendo a quem chama por ele com fé. Os movimentos com o chapéu transmitem os seus fundamentos. Colocar o chapéu é incorporação por completa. E pronto, para agir. Tirar o chapéu é respeito, é humildade ou finalização de um trabalho espiritual. Muitas vezes vemos que ajeitam o chapéu, inclina de lado, cobrir os olhos,
São gestos carregados de magia e de axé. São intenções espirituais. O chapéu não é um objeto e é por meio de sua aba que está o frescor e a proteção espiritual. Vamos falar um pouco sobre os leques das moças bonitas. As senhoras pombagiras. O leque não é só um objeto bonito. Tem função espiritual e está ligado à atuação delas nos trabalhos espirituais. Sua movimentação tem a função de manipular as energias do ambiente, limpando as energias negativas de pessoas, de locais e afastar obsessores. Banir mesmo. Banir vibrações inóspitas e abrir caminhos. Cada gesto com o leque transmite uma mensagem. Abençoar, cortar laços negativos, atrair boas vibrações, consagrar ambientes, abençoar, afastar maus espíritos e encaminhar pedidos ao plano espiritual. Tridentes. Cada formato tem um fundamento e carrega a missão de Exus e Pombagiras. E também Exu Mirim nos trabalhos espirituais. Representa a capacidade de abrir e fechar caminhos, manipular energias, proteger seus filhos. Cada ponta do tridente tem um sentido. O ar, a inteligência espiritual. Fogo, ação e transformação. Água, emoção e profundidade. E a base que o sustenta, o tridente, tem a terra, o corpo e a materialidade. E todos juntos trazem a representação dos 4 elementos da natureza. Tridente reto está ligado aos senhores Exus e simboliza força, corte, movimento direto, força e caminhos abertos. Já o tridente curvo, arredondado, está ligado às pombagiras. Simboliza fluidez, atração, sensualidade e poder receptivo. O tridente é mais que um símbolo. O tridente representa união espiritual e material. A força e a sabedoria. O corte e o acolhimento. Respeite esses mistérios
Eles são sérios. Como a Umbanda o é. Coisa séria. Para gente séria. Axé, meus irmãos. Nos vemos no próximo encontro. Fiquem todos na paz do Mestre Oxalá.